Estamos ao vivo, rapaz! Pela segunda vez. Ai, meu Deus, que os deuses da internet nos permitam continuar aqui. E que Joel não pare. Vamos aqui comentar sobre o trailer de Death Note, o filme que será lançado pela Netflix, dia 25 de agosto. Liberou o trailer. E, meu irmão, o chorume foi grande na internet. Olha, gente, primeiro, Com razão ou sem razão? Eu não sei se é com razão. Eu gosto muito do anime e não achei detestável o trailer. Essa peça é muito cara, eu tava limpando meu ouvido com ela. Ah, meu Deus. Tem o Eagle Moss. Tá. Olha, primeiro, gente, o L nunca foi asiático. O L era inglês. Tá, mas no anime, É meio albino, né? ele é parecidinho com todo mundo ali, né? É, porque, jura, o pai do Light, ele tem um cabelo assim meio alourado, mas tu já viu o japonês. Mas não é daquele- Light Yagami? É. Raito Yagami. É um nome japonês aí. É, mano. Não, e assim, você O olha... Siqueiro, quando perde o argumento, Eu fica... tô falando do L, não do Light. Ah, Ah, do L! Tá, do você L. tem razão, Siqueiro. Ero. Ero. Mas beleza, eu não vejo problemas. Gente, vamos resolver logo um negócio aqui. Tô dizendo aqui, Siqueiro, tenta não gritar. Tô dizendo aqui. Vamos resolver logo um negócio aqui. Estamos falando de adaptação, não é transposição. A gente tá pegando uma obra que é japonesa de outro continente E e trazendo- colocando pro ocidente, que é uma outra coisa. O Se Jota- não tiverem personagens do ocidente, não traz pro ocidente. O J. Lucas Pereira falou assim, mas também não era negro. Qual o problema? Bem-vindo ao mundo onde agora tem preto em todo canto, compadre. Aceita. Até os japoneses vão ter que se Olha, a reduzir. história se passa em Seattle, não se passa mais em Tóquio. Pera. Macho, isso me dá uma raiva. Calma, Eu vou quebrar calma, esse, Júlio. quebrar Calma, esse estúdio, mano. calma, rapaz. Macho, essa é uma Tá bom, bobagem. o que é que muda, mano? Eu quero saber o Uma que é que muda. bobagem. Mano. Se é preto, se é azul, vermelho, O branco. personagem não É que muda muda, por causa velho. da etnia dele. Se for Ray Charles, como eu tava discutindo no Twitter, um cara falou assim: pô, Jurandir, vou fazer um filme do Pelé e vou colocar um branco. Não, primeiro que Pelé existiu. Né? Existe, né? Existe. O filme é do Pelé ou do Edson? Não entende? Mas ele existe. Ele ser negro faz parte da personalidade dele, do crescimento como profissional e da influência no mercado esportivo. Então não faz sentido eu mudar a cor dele pra adaptar pro Pois cinema. é, no caso né? do L específico, ele era um órfão que tinha capacidades intelectuais acima da média Isso. e se tornou um grande detetive. Pronto. Importa ele ser branco, negro, Não. amarelo, o que for? Não importa. O que importa é que ele seja o L e tenha a essência do personagem. Uhum. E É mesmo isso, se não né? tivesse esse do personagem, se for um bom personagem, Beleza. Tivemos o que é uma mudança do Nick Fury na Marvel, né? É, mas foi precedida com o Universo Ultimate. Não tem problema. Pois Mas mudou. Desculpa aí. Né? Desculpa aí, Bobagem. pra ser sincero. Já tem branco demais. Já tem branco demais. O cinema já tem branco demais. Tá na hora dos pretinhos lá desenrolar as coisas. Pronto, Mas não essa é a essa a verdade. discussão. A discussão não é essa. A gente tá falando de discussão racial. Olha aí. Tilda Swinton. Foi David Bowie. O próprio David Bowie gostou. Fim. Ponto. Bom, vamos pegar aqui pelo trailer, certo? A gente vê um Light que parece bem mais envolvido fisicamente com a situação. Sim. O Light tá levando um tremendo uma surra no começo do trailer. E enquanto no anime e no mangá você tinha uma relação dele com a Misa Money, que É era isso que me preocupa nesse trailer, cara. Uhum. O que me preocupa nesse trailer é essa falta, pelo menos até agora, né? Essa falta dessa tríade. A interação dos três. A interação principalmente do L e do Light. Porque é um puzzle, eles vivem no eterno puzzle. A perfeição de um contra a perfeição do outro na caça, dentro de suas limitações, bem entre aspas Não, aqui, o jogo mentais, das suas dificuldades, né? Mentais. O cara tem, óbvio, evidente síndrome de Asperger, né? Então, ele vai, jeito, ele né? é Tem uns três obcecado, jeitos, o né? jeito dele. Esse jogo de xadrez, que eu não vi no trailer, isso sim, pra mim é um problema. Não, A o falta jogo- disso pouco, é um né? problema. O jogo a gente viu um vídeo de 2 minutos, né? Sim. Pois é, a gente viu apenas um diálogo entre eles dois. E aquele diálogo. Olha, o anime barra mangá, quando fala que é anime, subentende em cima do mangá, certo? Anime, inclusive, que tem na própria Netflix, Uhum. né? Tem uma das cenas que eu gosto mais, assim, de toda a obra.
que é a cena da Lava Pés. Tá. Certo? Basicamente lá perto do primeiro grande ponto de virada do anime. Da primeira pra segunda fase. O anime tem uns 5, 6 pontos de viradas. Fácil, né? Assim. Uhum. Mas tem esse que é basicamente uma mudança de fase. Certo? Que você sai um personagem e ele é substituído por outros dois. Eu não tô sendo muito específico aqui pra não dar spoilers. E tem uma cena entre o Light e o L que é muito boa. E que tem uma... Todo o relacionamento dos dois está embutido ali. Eu não consigo ver essa cena sendo colocada dentro desse filme. Até porque é um filme de 2 horas que tem que contar essa história Sim, que nem os japoneses, quando fizeram os filmes, conseguiram colocar em um filme só. E eles fizeram filmes. Filmes. Né? Você tem os filmes de Death Note e tem um filme exclusivo do L. Sim. Eu não consigo ver essa cena específica sendo colocada nesse longa ocidental. Tô sentindo falta disso também. Eu acho que ele pode ter o peso do lance da morte, as discussões que geram, que eu acho que isso é não só muito importante, mas isso é o cerne do Death Note, né? Death Note é genial por vários motivos, mas acho que o grande motivo da genialidade do Death Note é como se discute poder e morte atrelados, né? Tem um momento no anime, repito, quando eu tô falando anime, eu tô falando anime / mangá, em que o Light despiroca, certo? E eu acho que é toda a discussão que eu acho que é válida. Vindo de um personagem perfeito. Isso. E é toda a discussão que eu acho que é válida sobre se ele estava sendo justo ou não com as ações dele, se as ações dele eram guiadas por um senso de torcida de justiça ou não. Aliás, como essa cena acontece no anime é maravilhosa, né? Que ele começa a tocar uma música alta pra caramba e ele com o rosto rindo, ele escrevendo, né? O anime trabalha muito bem. O anime conseguiu fazer a cena de o cara escrevendo no caderno ficar épica. O anime trabalha muito bem o thrash metal, trabalha muito bem o death metal. Ficou quase... Inclusive a abertura do próprio anime. Ficou quase satânico o negócio. Da risada dele. Ele totalmente influenciado pelo demônio, né? Não, Shinigami. O Shinigami, o Ryuki, ele só tá lá pela zoeira. Sim. Desde a primeira cena do anime, ele já... E pra comer a maçã dele, né? Pois é. Aqui é o William Dafoe. Pois é. A primeira cena do anime já tá lá. Eu estou entediado, eu vou pro mundo dos humanos pra tocar o... Pra quem não conhece a história, é simplesmente isso. Esse demônio... Deus da morte. Ele perde o Death Note, né? Perde o caderno dele e... Death Note é assim... Escrever o nome de alguém, essa pessoa vai morrer. E aí você também pode especificar o como, né? O como. Se você apenas escrever o nome, ela morre. Ataque cardíaco. Ataque cardíaco. Se você especificar a hora, o dia, o nome, você daqui pra frente. Controlar as circunstâncias da morte e controlar as próprias ações da pessoa. Isso é maravilhoso, né? Porque é um teste moral. Não, maravilhoso. Não. A premissa. A premissa. Não, pensar sobre o assunto, porque ele cara, ele tem uma discussão moral muito foda, sabe? Do que é o do conceito de justiça, sabe? E essa discussão que o anime, que a história traz, ela é maravilhosa. Não sei se vai ser tão aprofundado no filme, porque nunca dá pra ser aprofundado e olha, no filme. Mesmo no próprio anime, no momento que o Light começa a endoidar, eu acho que a discussão começa a se esvaziar. Porque você já começa a ter um lado. Concordo. Eu acho que se o Light não fosse tão amalucado em determinados pontos, tão exagerado, eu acho que essa discussão podia ter sido mais aprofundada. O anime ele vai bem, a meu ver, até quando ele não cria o maniqueísmo. Quando ele deixa claro o maniqueísmo, aí eu acho que ele perde todo o poder que ele vinha tendo. Somente na parte final, isso acontece várias vezes durante a primeira... Obviamente, depois ele se dá uma renovada. Com algumas viradas que tem, ele se dá uma renovada. Eu não vejo todo esse peso indo pra esse filme. E não por conta de cor de ninguém. Não é o ponto. Acho que o ponto é como a história tá... Bingo. Acho que o ponto é como a história tá sendo provavelmente carregada. Porque a gente tem muito pouco ou quase nada sobre ela. Olha, a gente vai ter o quê? Um filme de 2 horas? Por aí. Eu acho insuficiente pra demonstrar toda a crueza que o anime consegue mostrar em grande parte. O Light, uma das coisas que você nota, o Light não é uma pessoa boa, é no relacionamento dele com a Misa. É abusivo. É abusivo. Sim. Abusivo, faz coisas absurdas ali. Não, aliás, muitas pessoas reclamaram... Abusivo e egoísta. Muitas pessoas ele reclamaram... usa a menina até dizer chega. O que o Net Wolf, né, esse menino que vai interpretar o Light, né, ele não dá a imponência que o Light tem no Mas só que anime. o Light não começa com essa imponência. Não, mas ele é o cara... Não, ele já começa como um estudante... inteligente. É um estudante arrogante. Status. Ele tem um negócio diferente. Só que no Japão,
o nerd japonês, o inteligentão, Ele é um... ele é um cara meio que ele anda por cima das águas, Ele é uma sabe? casta elevada. Aqui, no Ocidente, o cara inteligente, É bundão. ele é gueto, sabe? Ele é nerdão, bundão de lado, sabe? Então, muitas pessoas reclamaram isso assim. Ah, colocaram o cara, ele sofrendo bullying e tudo mais, e apanhando, né? E não faz sentido. Ocidentalizaram os personagens e a obra, né? Eu acho que é permitido fazer isso. Muita gente falou assim, nossa, esse filme vai estragar o Death Note que eu gosto. O filme vai pegar e vai ocupar o espaço no servidor da Netflix que ocupava a série. Não vai, cara. O Death Note original, vai continuar lá. o anime, ele vai continuar lá, fácil de ser assistido. Esse filme não tem aquela... É um negócio que quando você assiste, você esquece tudo que você assistiu antes, né? Não tem. Esse filme não vai ter isso. Tá confirmado. Não tem aquela maquininha do MIB. Não né? tem. Aquele... Tá confirmado. Pode assistir o filme sem medo, que você continua. Mas é uma tentativa. Gostou, você vai continuar gostando. É uma tentativa de fazer, né? Eu acho uma tentativa válida. Death Note é uma das coisas, e estou falando não só com relação ao anime, porque eu vejo muito pouco anime. Vocês podem falar melhor do que eu. Mas é uma das coisas mais geniais que eu assisti nos últimos tempos. Excelente. Aí. Eu não gosto da segunda fase. Da segunda fase também não gosto muito, não. Mas quando o anime surge, quando eu entro nessa premissa, eu olho assim, caramba, que espetacular. Obviamente, como o anime tem muitas coisas, sempre alguém vai chegar e dizer, mas já teve não sei aonde, no anime Shinjera Kuni, Onya Koshingo. Tá, beleza, mas não assisti o Shinjera Kuni, Onya Koshingo, então não posso falar sobre. Sim. Né? Então, o Death Note, assim que eu vi, eu disse assim, cara, isso merece uma série, cara, isso tem que ir pra TV. E eu acho que ele não precisa de um filme. Ele tem muito mais jeito de série, onde vai poder explorar todas as particularidades de todos os personagens. Eu falei vários fortes, mas outro forte, absurdo de Death Note, é como a história consegue virar facilmente. Ela tá indo pra um lado, ela volta pro outro. Ela engana o público, ela né? engana o público, ela engana o público do lado do L, ela engana o público do lado do Light. Você acha que o Light é uma coisa, depois não é. O L é uma coisa, depois não é. A própria menina também é uma coisa, depois vira. O pai dele e por aí vai. E a série não tem medo, vergonha, literalmente, de matar. É uma série muito rica, é um anime muito rico. Tem uma cena que eu acho que eu preferia uma série em vez de um filme. Tem uma cena de suicídio, desculpa, tem uma cena de suicídio nele que é no cara pesadíssimo. Não, tem uma cena no trailer que você, olha, lembra um pouco, e eu não tô dizendo isso do jeito ruim, apesar do filme ser uma bosta. Lembra um pouco o fim dos dias. Sim, fim dos tempos. Sim. Que a pessoa se jogando lá. E olha, é uma forma válida do caderno que você tem de eliminar a pessoa. E pega até uma coisa que eu tô achando que o filme poderia ter investido mais. A gente já sabe o que aconteceu com o Light Yagami, com o que ele pegou o caderno e tal. Mas se você tivesse uma outra pessoa com outra personalidade com o caderno... A gente não sabe ainda, porque nós só vimos um trailer. A gente já viu que o nome do cara é Light. É Light, né? A gente tem um L. E tem um L. E que a Misa é Mia. Né? Que a gente tem o Shinigami, que é interpretado pelo William Dafoe, que ele, inclusive, aparece só subtendido, assim, a sombra, porque... Não aparece... É caro fazer um bicho daquele, né, meu irmão? Mas ficou legal. Ficou legal. É permitido subtendido. Honestamente, se fosse só o William Dafoe lá, cara, eu já ficava satisfeito. Bota a maquiagem nele. Se fosse o Johnny Depp, né? Não! Se fosse o Johnny Depp, já seria aquilo, cara, né? O William Dafoe tem um cara, assim, meio de... doente. Não, ele parece o Coringa, macho. Ele tem a feição do Coringa sem maquiagem. Sabe? Com a cara grande, ele tá sabe? pronto pra gravar agora. Tá pronto. O Coringa velho, talvez. Talvez. Né? No futuro aí. E olha, tem uma cena que eles mostram as imagens em livros do Ryuk. E uma delas é cuspida escarrada do personagem do mangá. Isso aí. Que eu achei um puta do... que eu achei um puta easter egg. Mano, pelo amor de Deus, macho. Olha a cara do cidadão, macho. Bota aí, Joe. Aí. Meu irmão. Imagina você acordar à noite assim, você beber água e encontra na cozinha. O cara com essa cara aí. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Ih, que é isso? William Dafoe. Mas expectativas pro filme aí? Obviamente, quando sair o filme, a gente baixíssimas. Baixíssimas? Apesar de ter a certeza absoluta que Death Note necessita de uma ocidentalização, necessita de um filme, de uma série, etc. Talvez
ele deveria se distanciar muito daqueles personagens ali. Porque o fandom dos animes, que é um fandom assim, muito lindo, muito bacana, inclusive já elogiamos aqui ao vivo. É um fandom que eu acho um absurdo de comprometido e tudo mais. Entretanto, muito... Tem um purismo muito elevado, Sim. muito acentuado. Assim como os fãs da minha geração para trás com relação aos filmes de quadrinhos e os quadrinhos. Uhum. É muito parecido, que sai igual. E demonstrou-se com o tempo, né, que se você se distancia, as coisas acabam funcionando melhor. Então talvez se o filme consiga se distanciar, porque ainda dá tempo, né? Não dá, tá terminado, né? Mas assim, falta um mês pro filme a estrear. gente não sabe absolutamente nada do filme, essa é a verdade. Mas se o filme conseguir se distanciar e apenas lembrar, resgatar pontos específicos do Death Note tradicional, talvez eu venha a gostar. Mesmo sabendo que ele não vai ter... Vai ser impossível ele ter a mesma profundidade que esse anime fantástico não tem. Aliás, o anime, ele mesmo sofre com a grandiosidade da sua história. Sabe? Que na parte final ele se banana. Segunda ali, parte, sabe? olha, é ladeira abaixo. Mas ele chegou num nível alto que você dá todos os créditos, assim, mesmo com o final meia boca, assim, sabe? Juras, eu acho que se o anime tivesse terminado lá no final da primeira fase, teria terminado muito bem. Mas é que a introdução daqueles outros personagens meio que eu não gosto. Não foi. Mas eu gosto do embate mental entre Light e o L, sabe? Assim, é a melhor coisa do Death Note. E eu acho que nesse primeiro filme eles vão focar. Se der certo, se as pessoas comentarem muito, né? Se esse filme repercutir, talvez ganhe uma continuação no próprio Ou então uma serviço. prequel, né? Uma prequel, talvez. Que foi o que os japoneses fizeram. Tem um filme do Death Note, tem um filme do L que é um prequel. Sim. Tem uma pergunta, Rosenberg Saraiva diz assim, por que precisa de ocidentalização? A obra tá perfeita lá como anime. A obra tá perfeita lá como anime, mas você há de aceitar que minha mãe não vai assistir anime, mas ela assiste filme. Não, e outra pegada. Eu adoraria poder discutir isso com a mãe. Se a gente pensar assim, o Conflitos Internos, que é um filme de Hong Kong, ele perfeito lá. Ele tá perfeito lá e ganhou Os Infiltrados, que é conhecido como um dos melhores filmes do Martin Scorsese, sabe? Então, esse papo, assim, de... Eu sei que tem muitos filmes que são excelentes, tipo Old Boy. Excelente onde ele é. Eles tentaram fazer um remake e não funcionou. Não funcionou de jeito nenhum. Sabe? Mas não a culpa do original ser perfeito na essência dele. Só que eu acho que aqui vai além, porque a gente tá... Aí tu tá comparando um filme com outro filme. Aqui, cara, é um anime, é um nicho, é um gueto, é uma... O próprio Ghost in the Shell passou por isso, Existe um público muito grande, sim, um público muito grande, mas acredite, cara, é um público millennial, é um público recente, é um público forte, unido, mas muito fechado, ainda muito específico. Anime não vai ganhar tela quente, anime não vai ganhar, né? É diferente o cara que vai clicar lá no posterzinho, ixi, desenho. Não, cara, então daqui acho a que duas, sim, merece. daqui a uns 6 meses a gente vai estar tendo essa mesma discussão, porque estão fazendo filme de Cavaleiros do Zodíaco, o live action, com o cara lá do Witcher. Do Cowboy Bebop também estão falando. Cowboy Bebop vai virar uma série agora de TV. Tudo, a série TV de Cowboy Bebop vai ser ocidentalizada. Cara, é One Punch Man. E o filme de Cavaleiros vai ser com atores asiáticos, mas vai ser em inglês. E nada de Akira, hein? Nada de Akira, porque a Warner não consegue fazer o negócio voar. Daqui a 6 meses a gente vai estar tendo a mesma discussão. 6 meses depois, provavelmente a gente vai estar tendo a mesma discussão. A não ser que acertem. Acertando, tipo, o Ghost in the Shell, ele tem um caminho pra acertar. Sabe, eu gostei do filme, mas ele não tem 10% do que é o material original, ele não sabe? Não conseguiu pegar a massa. Não conseguiu. A gente gostou, mas não pegou a massa. Por isso que tem esse lance do se distanciar, manter uma distância correta. Universo, olha o Batman do Nolan, cara. Se a gente pensasse o que é o Batman do Nolan? Se a gente pensasse assim, Não existe, juros, não existe nos quadrinhos o Batman do Nolan. Não existe. E hoje existe. É legal. Ele pegou arcos... É roteiro, é história, e juntou, sabe? Sim, é pegar os elementos e colocar dentro de uma história bacana. Mas a questão é assim, já é fantástico lá na obra original. Se for pensar assim, a gente não teria nenhum filme de quadrinhos, sabe? Falar assim, não, nos quadrinhos já são excelentes, não precisa ganhar filme, sabe? Nos quadrinhos que você tem elementos que são compilados, até mesmo Scott Pilgrim, que é uma história fechada, você tem grandes modificações do filme em relação ao material original. Se for pra fazer idêntico ao material original, pronto. Não existe, não. Sin City fez isso. A única obra que foi adaptada dos quadrinhos, a nona arte,
Lé por pé, foi Sin City. A mesma galera que tá discutindo isso ficou criticando aí o Uncharted, quando confirmaram o Tom Holland como Nathan Drake. Que foi pra uma vertente de contar uma outra história. Contar outra história. Uma história que é permitida dentro do universo Uncharted, das E que deve lacunas, conversar com a... que conversa. E é isso, gente. Não, tá tudo bem. É isso que eu tô achando que não seria interessante. Não seria interessante mostrar uma outra pessoa recebendo Death Note, a um seu Light, ou uma versão do Light, botar um jovem americano mesmo recebendo Death Note eu não sei porque... dentro do universo da mesma história? É... 300. 300. Mas 300 Teve é uma... mudança pra caramba. É uma Caramba. transposição. Não, mas mesmo 300 teve uma mudança pra caramba. Colocaram toda uma linha narrativa que não existia na HQ, que é a Sim, linha da Globo. Não, e eu lembro o pessoal reclamando na época. Ah, mas no quadrinho tá todo mundo nu. Foi, Aí, a gente Não, vai, não foi esse tipo de vai, modificação, não. vai fazer um filme, todo mundo nu. Vai. Pega o NC-17, não vai assistir ninguém. O Sin City passou por isso também, né? Que ele é muito igual ao quadrinho. Mas é quase transposição, sabe? Eu acho que a adaptação permite mudança. Sabe? Mudança brusca mesmo, sabe? De até mudar nome de personagens, mas se permanecer a essência, ou colocar a essência de um personagem em outro e conseguir fazer funcionar... E mesmo se a essência for pro raio que o parta, mas for um bom filme, eu não vou reclamar. Que é o que a gente não pode julgar agora, se a gente viu um trailer de 2 minutos de Death Note, né? Mas, então... falando por mim... expectativa eu não vi. Pois é, eu achei a estética meio fraca, falando esteticamente. Eu achei a fotografia meio pobre, meio com cara de série de TV. Essa carinha televisão. Né? A Netflix tá dançando nesse negócio ultimamente, hein? Tá. Não, olha, tá você tem coisas como Okja e War Machine que tem cara de cinema, mas esse Death Note, eu achei não acho o War Machine com esse carão de cinema também, não. Parece uma série cara, né? Eu acho que parece uma série muito bem feita. É que nem o Inumanos, o pessoal falou aí. Não, Inumanos. Não. Inumanos. Não. Inumanos. Inumanos. Não foge do assunto. Inumanos falaram aí. Não, Inumanos, IMAX, não sei o quê. Aí sabe o que vai ser o IMAX? Ele vai mostrar de forma belíssima a ruindade do negócio. Porque ele tá com a carinha de série, de ficção científica Siqueira. Honestamente, eu achei o visual dos últimos trailers de Agents of S.H.I.E.L.D. melhor do que o visual de Inumanos. Macho. IMAX. Vou falar aqui com o apoio do meu amigo Lucas Radaeli. IMAX pra série de TV mal feita é a mesma coisa que dar óculos pra cego. Mas não adianta. Eu queria ver Game of Thrones no IMAX. Porra! Eu veria Game of Thrones no IMAX. Uma pessoa assistiu o final de Game of Thrones no IMAX? Os dragões. É maravilhoso. Se a HBO fizesse... Agora fica fazendo sériezinha com estática de TV mais episódio, todo domingo, PH. Todo domingo, 10 da noite. Mas tu sabe que a Netflix... IMAX. Mas sabe que a Netflix, inclusive com esse trailerzinho Death Note, tá com a carinha de Inumanos. Tá com a carinha de sériezinha sci-fi. Death Note? Tirando o Shinigami, sim. Não achei. Eu achei bacana a parada da religião, do Kira e tudo mais. Falando sério, vocês viram alguma diferença entre a estética retratada lá do High School com, vamos dizer, 30 Reasons? Não consegui observar. Porque eu achei bem ocidental o negócio, né, Siqueira? Não tem como ser diferente, né? Não, tô dizendo o modo de filmagem, pelo menos o que a gente viu dessas filmadas. A própria qualidade, a fotografia. Ainda não consigo. Eu gosto do 13 Porquês, eu gosto do estilo de filmagem deles. Mas pra passar no cinema, não sei. Tanto que não vai passar no cinema, vai passar na Netflix, né? Mas talvez, né, Death Note, mas talvez isso cabe com Death Note. Isso faça sentido, porque não é um anime de ação, não é um anime de aventura, né, é um anime cerebral, é um anime de conversa, baseado nos diálogos, etc. Mas a gente colocou aqui, até mesmo o fato de escrever no caderno, a estilização de Death Note conseguiu transformar em algo épico. Conseguiu dar uma grandiosidade no fato do cara tá escrevendo no caderno. Vamos assistir? Vamos assistir. Certeza, estarei lá na estreia. Lá no nosso... Netflix, deixa eu dar uma dica pra você, Netflix. Tá vendo isso aqui? Faz umas cabines no meio da rua
e faz a estreia da Tosse Coisa, rapaz, no meio da rua. Junta 15 pessoas, tá aí, estreou. Pode passar em Cannes já. Aqui no Rapadura. Sem o Almodóvar ficar enchendo o saco. Passando aqui no chato, nosso ele tava telão. chato ali, viu? Almodóvar, macho, Almodóvar. Tem os Passa braços aqui no nosso descidos. telão, mano. A gente junta a galera aqui, assiste todo mundo aqui. Foi pronto? Pronto, Death Note fechou. aqui, todo mundo. Netflix, aqui a gente vai fazer um cinema fechado, Death Note, pode passar em Cannes. Sucesso demais. Chupa, Moldova! E aí, se você perdeu o nosso outro vídeo, porque essa live foi dividida ao meio por causa de problemas técnicos. Na verdade, foi estratégico, problemas Mas já tá estratégicos. aqui, juro. Já tá aqui em cima. Você clica aqui Já tem um e izinho pra ir assiste pra outra Jumanji, que a gente falou sobre Jumanji. E a gente não falou Ah, nossas tá. expectativas no Jumanji. Né? Então vai tem ficar sem. aquela carinha de filme ruim que a gente espera se divertir Aquela- no cinema. É jeitinho de quem tá querendo demais. Exatamente. Eu achei bem mais divertido que... Achei o trailer de Jumanji mais divertido que Baywatch inteiro. É isso, gente. Show? Mas nós temos umas mensagens só pra finalizar. As pessoas que assistiram Ó. ao vivo esse vídeo aqui. Te falar, hein? Ó, fã de anime. Chegamos a 26 mil inscritos, PH. Otakus, Essa semana. eu sou tão fã de vocês, cara. Por favor, Macho, esse para X- de brigar. Esse X do meu braço é homenagem à Mulher Maravilha, mano. Justamente. Gravar aí no Manos e IMAX é fácil, o pessoal travou aí no Manos, viu, Juras? O pessoal travou na ideia também de assistir Game of Thrones no cinema. Macho, imagina, são 7 episódios. 7 domingos. Estão pedindo por respeitar o Queria. Almodóvar. Almodóvar, te amo. Muito obrigado por todos os filmes que você fez. Mas deixa dessa de que filme é só e somente só dentro do cinema. Deixa o Netflix fazer os filmezinhos dele, rapaz. Deixa os homens brincar. Não tem perigo, não. Seu Oscar tá garantido. Imagina a HBO agora vai ter stream independente da TV para concorrer com a Netflix. Falou a Maria Cristina Caporrino. A gente tem 3 agora concorrente, 4. Se a gente fosse pensar com o Hulu também. Sim, nós temos um público fiel. Maria não é dela. E isso é uma das primeiras. A Maria? Maria pega. É a Caporrino. Acabou, ele sempre tá. Macho, nós temos um público fidelíssimo que assiste na TV. Cristina Caporrinho. Maria Cristina, exatamente. Que chega junto e cobra as lives e tudo mais. Gente, toda terça, toda sexta. Tamo junto. Minha filha de 2 anos corre igual o Naruto. Com isso a gente finaliza essa live. Naruto ele corre, é que nem o Miguelzinho corre que nem o Naruto. Bota a mão, a mão pra trás assim, ó. Meu Deus. Ana Luísa vai brigar contigo aqui, que tu tá gritando. Gente! Vamos embora, Juras! Nos encontramos, gente, na próxima semana, nos próximos vídeos. Estamos sempre por aqui. Se inscreve no nosso canal para participar da nossa brincadeira toda semana, comentando aqui sobre cinema e os assuntos mais relevantes. Próxima terça temos um assunto bacaníssimo. Próxima live temos um assunto bacaníssimo. Spectaculation. Fiquem ligados aí que a gente se encontra. No próximo vídeo vamos fazer uma carinha kawaii. Como é que é uma carinha kawaii? Eu sempre vejo. É assim. Kawaii, falou! Tchau! Já, tá. Não só muito importante, mas isso é o cerne do Death Note, né? Death Note é genial por vários motivos, mas acho que o grande motivo da genialidade do Death Note é como se discute poder e morte atrelados, né? Tem um momento no anime, repito, quando eu tô falando anime, eu tô falando anime / mangá, em que o Light despiroca, Uhum. certo? E eu acho que é toda a discussão que eu acho que é válida. Vindo de um personagem perfeito. Isso. E é toda a discussão que eu acho que é válida sobre se ele estava sendo justo ou não com as ações dele, se as ações dele eram guiadas por um senso de torcida de justiça ou não. Aliás, como essa cena acontece no anime é maravilhosa, né? Que ele começa a tocar a música alta pra caramba e ele com o rosto rindo, ele escrevendo, né? O anime trabalha muito bem. O anime conseguiu fazer a cena de o cara escrevendo no caderno ficar épica. O anime trabalha muito bem o thrash metal, trabalha muito bem o death metal. Ficou né? quase... Inclusive a abertura do próprio anime. Ficou quase satânico o negócio.
da risada dele. Ele totalmente influenciado pelo demônio, né? Sim. Não. Shinigami. Aquilo não, o Shinigami, o Ryuki, ele só tá lá pela zoeira. Sim. Desde a primeira cena do anime, ele já... E pra comer a maçã dele, né? Pois é. Aqui é o William Defoe. Pois é. Vale. A primeira cena do anime já tá lá. Eu estou entediado, eu vou pro mundo dos humanos pra tocar o... Pra quem não conhece a história, é simplesmente isso. Esse demônio, Deus da Morte. ele perde o Death Note, né? Perde o caderno dele e... Death Note é assim, escrever o nome de alguém, essa pessoa vai morrer. E aí você também Né? pode especificar o como, né? O como? Se você apenas escrever o nome, Ela vai ela ter um morre. infarto. Ataque cardíaco. Ataque cardíaco. Ah. Se você especificar a hora, o dia, o nome, Você daqui pode, pra inclusive, frente. controlar É. as circunstâncias da morte Isso. e controlar as próprias ações da pessoa. Isso é maravilhoso, né? Porque é um teste moral Não, muito maravilhoso. grande. Não. A premissa. Pensar. A premissa. Não, pensar Neonazista. sobre o assunto, porque ele cara, ele tem uma discussão moral muito foda, sabe? Do que é o do conceito de justiça, sabe? E essa discussão que o anime, que a história traz, ela é maravilhosa. Não sei se vai ser tão aprofundado no filme, porque nunca dá pra ser aprofundado E tanto olha, no filme. mesmo no entendeu? próprio anime, no momento que o Light começa a endoidar, eu acho que a discussão começa a se esvaziar. Porque Também. você já começa a ter um lado. Concordo. Eu acho que se o Light não fosse Uhum. tão amalucado em determinados pontos, tão exagerado, eu acho que essa discussão podia ter sido mais aprofundada. O anime ele vai bem, a meu ver, até quando ele não cria o maniqueísmo. Quando ele deixa claro o maniqueísmo, aí eu acho que ele perde todo o poder que ele vinha tendo. Somente assim. na parte E final, isso né? acontece várias vezes durante a primeira... Obviamente, depois ele se dá uma renovada. Com algumas viradas que tem, ele se dá uma renovada. Eu não vejo todo esse peso indo pra esse filme. E não por conta de cor de ninguém. Não é o ponto. Acho que o ponto é como a história tá... Bingo. Acho que o ponto é como a história tá sendo provavelmente carregada. Porque a gente tem muito pouco ou quase nada sobre ela. Olha, ainda. a gente vai ter o quê? Um filme de 2 horas? Por aí? Eu acho insuficiente pra demonstrar toda a crueza que o anime consegue mostrar vai na dar. grande O parte. Light, uma das coisas que você nota, o Light não é uma pessoa boa, é no relacionamento dele com a Missa. É abusivo. É abusivo. Sim. Abusivo, faz coisas absurdas ali. Não, aliás, muitas pessoas reclamaram. Abusivo e egoísta. Muitas pessoas Ele usa a reclamaram menina até dizer chega. o que o Net Wolf, né? Esse menino que vai interpretar o Light, né? Ele não dá a imponência que o Light tem no Mas só que anime. o Light não começa com essa imponência. Não, mas ele é o cara Não, ele já começa como um estudante. inteligente, É um estudante com arrogante. status. Ele tem um negócio diferente. Só que no Japão, o nerd japonês, o inteligentão, ele é um cara meio que... Peraí. Macho, isso me dá uma raiva. Calma, Eu vou quebrar calma, esse calma, estúdio, mano. calma, rapaz. Macho, essa é uma bobagem. Não, o que é que muda, mas eu quero saber o Uma que é que muda. bobagem. Mas se é preto, se é azul, vermelho, O branco. personagem não É que muda muda, por causa velho. da etnia dele. Se for Ray Charles, como eu tava discutindo no Twitter, um cara falou assim: pô, Jurandir, vou fazer um filme do Pelé e vou colocar um branco. Não, primeiro que Pelé existiu. Né? Existe, né? Existe. O filme é do Pelé ou do Edson? Não entende? Mas ele existe. Ele ser negro faz parte da personalidade dele, do crescimento como profissional e da influência no mercado esportivo. Então não faz sentido eu mudar a cor dele pra adaptar pro cinema. Pois é, no caso né? do L específico, ele era um órfão que tinha capacidades intelectuais acima da média Isso. e se tornou um grande detetive. Pronto. Importa ele ser branco, negro, Não. amarelo, o que for? Não importa. O que importa é que ele seja o L e tenha a essência do personagem. E mesmo isso, se não né? tiver a essência do personagem, se for um bom personagem, beleza. Tivemos o que é uma mudança do Nick Fury na Marvel, né? Mas foi precedida com o Universo Ultimate. Não tem problema. Pois Mas mudou. Desculpa aí. Né? Desculpa aí, Bobagem. pra ser sincero. Já tem branco demais. Já tem branco demais. O cinema já tem branco demais. Tá na hora dos pretinhos lá desenrolar as coisas. Pronto, Mas não essa é a essa a verdade. discussão. A discussão não é essa. A gente tá falando de discussão racial. Olha aí. Tilda Swinton. Foi David Bowie. O próprio David Bowie gostou. Fim. Ponto. Bom, vamos pegar aqui pelo trailer, certo? A gente vê um Light que parece bem mais envolvido fisicamente com a situação. Sim. O Light tá levando um tremendo uma surra no começo do trailer. É. E
enquanto no anime e no mangá você tinha uma relação dele com a Misa Money, que É era... isso que me preocupa nesse trailer, cara. Uhum. O que me preocupa nesse trailer é essa falta, pelo menos até agora, né? Essa falta dessa tríade. A interação dos três, a interação principalmente do L e do Light, porque é um puzzle, eles vivem no eterno puzzle. A perfeição de um contra a perfeição do outro na caça, dentro de suas limitações, bem entre aspas Não, aqui, o jogo mentais, das suas dificuldades, né? Mentais. O cara tem, óbvio, evidente síndrome de Asperger, né? Então, ele vai, jeito, ele né? é Tem uns três obcecado, jeitos, o né? jeito dele. Esse jogo de xadrez, que eu não vi no trailer, isso sim, pra mim é um problema. Não, A o falta jogo- disso pouco, é um né? problema. O A jogo gente viu um vídeo de 2 minutos, né? Sim. Pois é, a gente viu apenas um diálogo entre eles dois. E aquele diálogo... olha, o anime barra mangá, quando fala que é anime, subentende-se do mangá, certo? Anime, inclusive, que tem na própria Netflix, né? Tem uma das cenas que eu gosto mais, assim, de toda a obra, que é a cena da Lava Pés, Tá. certo? Basicamente lá perto do primeiro grande ponto de virada do anime, da primeira pra segunda fase. O anime tem uns 5, 6 pontos de viradas, fácil, né? Assim. Uhum. Mas tem esse que é basicamente uma mudança de fase, certo? Que você sai um personagem e ele é substituído por outros dois. Eu não tô sendo muito específico aqui pra não dar spoilers. E tem uma cena entre o Light e o L que é muito boa. E que tem uma... Todo o relacionamento dos dois está embutido ali. Eu não consigo ver essa cena sendo colocada dentro desse filme. Até porque é um filme de 2 horas que tem que contar essa história Sim, que nem os japoneses, quando fizeram os filmes, conseguiram colocar em um filme só. E eles fizeram filmes. Filmes. Né? Você tem os filmes de Death Note e tem um filme exclusivo do L. Sim. Eu não consigo ver essa cena específica sendo colocada nesse longa ocidental. Tô sentindo falta disso também. Eu acho que ele pode ter o peso do lance da morte, as discussões que geram, que eu acho que isso... Estamos ao vivo, rapaz! Pela segunda vez. Ai, meu Deus, que os deuses da internet nos permitam continuar aqui. Que Joel não pare. Vamos aqui comentar sobre o trailer de Death Note, o filme que será lançado pela Netflix, dia 25 de agosto. Liberou o trailer. E, meu irmão, o chorume foi grande na internet. Olha, gente, primeiro, Com razão ou sem razão? Eu não sei se é com razão. Eu gosto muito do anime e não achei detestável o trailer. Essa peça é muito cara, eu tava limpando meu ouvido com ela. Ah, meu Deus. Tem o Eagle Moss. Tá. Olha, primeiro, gente, o L nunca foi asiático. O L era inglês. Tá, mas no anime, É meio albino, né? ele é parecidinho com todo mundo ali, né? Porque, juras, o pai do Light, ele tem um cabelo assim meio alourado, mas tu já viu o japonês. Mas não é Light Yagami? Raito Yagami. É um nome japonês aí. É, mano. Não, e assim, você O olha... Siqueiro, quando perde o argumento, Eu fica... tô falando do L, não do Light. Ah, do L! Tá, do você L. tem razão, Siqueiro. Ero. Mas beleza, eu não vejo problemas. Gente, vamos resolver logo um negócio aqui. Tô dizendo aqui, Siqueiro, tenta não gritar. Tô dizendo aqui. Vamos resolver logo um negócio aqui. Estamos falando de adaptação, não é transposição. A gente tá pegando uma obra que é japonesa, de outro continente, e colocando pro ocidente, que é uma outra coisa. Se não tiverem personagens do ocidente, não traz pro ocidente. O J. Lucas Pereira falou assim, mas também não era negro. Qual o problema? Bem-vindo ao mundo onde agora tem preto em todo canto, compadre. Aceita. Até os japoneses vão ter que se Olha, a reduzir. história se passa em Seattle, não se passa mais em Tóquio.